Hoje a nossa reflexão é sobre trabalho. O trabalho como meio para a nossa santificação, mas não como uma desculpa para nos dispensar das outras obrigações próprias de todo cristão. No nosso meio, eu tenho visto muitas pessoas propagando o tipo de uma filosofia do trabalho, ou melhor, uma filosofia do workaholic. O trabalho constante, incessante, uma obrigação primordial do homem, do provedor do lar, tendo em vista apenas o dinheiro, o conforto, o bem-estar da sua família, e com isso se alega não haver mais tempo para uma vida espiritual profunda, para uma rotina de oração, de estudo da fé, desenvolvimento da inteligência, educação pessoal. Para nada disso há tempo mais por causa da rotina de trabalho incessante. Só que essas outras coisas também são, todas elas, obrigações do cristão. Aqueles que defendem essa filosofia do workaholic costumam se utilizar dos ensinamentos de São José Maria Escrivá. E é verdade que São José Maria defendia a ideia de que o trabalho é também uma oração. Ele foi um dos maiores responsáveis por divulgar essa percepção de que o nosso trabalho pode ser uma oração, de que é possível para nós nos santificarmos através do trabalho. E isso é ótimo, tudo bem. Eu não estou aqui para criticar essas ideias porque eu as tomo como também parte da minha vida. E na verdade eu não estou aqui para criticar nada. O trabalho de fato pode ser uma oração e, evidentemente, ele é um meio muito propício para a santificação. O que eu quero fazer aqui é refletir sobre isso para orientar você que me escuta, para que enxergue o trabalho e as ocupações diárias com o espírito adequado e não caia em um engano. Está aí esse problema dessa filosofia do workaholic, mentalidade que algumas pessoas possuem de enxergar o trabalho, um trabalho exagerado, um trabalho em si mesmado, que só vive para si mesmo, como um fim, não é? Sem ter a compreensão de que ele é um meio de santificação e não um fim em si mesmo. O próprio São José Maria Escrivá, na sua obra Sulco, falando sobre o trabalho, no ponto 497, ele nos diz o seguinte: trabalhemos e trabalhemos muito e bem, sem esquecer que a nossa melhor arma é a oração. Por isso, não me canso de repetir, continua São José Maria, que temos que ser almas contemplativas no meio do mundo, que procuram converter o seu trabalho em oração. Almas contemplativas no meio do mundo, quer dizer, almas que não perdem a visão de Deus diante do seu trabalho e não transformam o trabalho em um fim em si mesmo, mas como um meio de agradar a Deus. Isso é contemplar a Deus no trabalho, no meio do mundo. Em outra de suas obras, Amigos de Deus, no ponto 67, São José Maria dizia o seguinte: persuadi-vos de que não é difícil converter o trabalho num diálogo de oração. É só oferecê-lo e pôr mãos à obra, que já Deus nos escuta e nos alenta. Alcançamos o estilo das almas contemplativas no meio do trabalho cotidiano. Então, o trabalho, mais uma vez, é ordenado aqui segundo uma visão de Deus. Oferece-se o trabalho como um sacrifício a Deus, como um meio de ordenar-se para Ele. O trabalho pelo trabalho não se torna por si mesmo uma oração. Não é o trabalho por si levado à exaustão, visando, acima de tudo, o dinheiro, o conforto, sem ordenação da alma, sem prioridades mais elevadas. Não é isso que nos levará à santidade. É oferecendo o nosso trabalho, as suas dificuldades, os seus méritos, os seus resultados, tudo isso oferecido a Deus.
é não fechar a mente e o espírito às instâncias espirituais nas quais o nosso trabalho, seja ele físico ou intelectual, se acomoda. É manter-se em contemplação da ação da graça em nossa alma, através dos nossos esforços cotidianos, que o nosso trabalho se torna aí uma verdadeira oração e se faz um meio propício para a nossa santificação. Tomemos como modelo o exemplo de Santo Isidoro. Santo Isidoro foi um lavrador espanhol que trabalhava longos períodos durante o dia, longas horas durante o dia, mas reservava sempre, ao menos uma vez ao dia, um momento para se recolher em oração durante o seu ofício, durante o seu expediente de trabalho, vamos dizer assim. E o que acontecia durante essa hora que ele reservava para Deus? O Senhor enviava anjos para completar o seu trabalho. Então, enquanto ele rezava, os anjos trabalhavam por ele. Eu lembro também de Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá. Há um momento em que as missionárias da caridade, a congregação religiosa que ela fundou, a ordem religiosa que Madre Teresa fundou, as missionárias reclamaram, as freiras reclamavam de estar tendo muito trabalho no auxílio dos pobres. Elas não tinham mais tempo. E perguntaram se não seria possível reduzir as horas de oração. Madre Teresa refletiu e no dia seguinte tomou a decisão. Ela aumentou 1 ou 2 horas de oração ao invés de reduzir. As irmãs não entenderam por que ela estava fazendo aquilo, mas no momento em que as irmãs passaram a rezar mais, elas começaram a conquistar tempo para fazer tudo e ainda sobrou. Então, o que eu quero dizer é que as nossas ocupações e os nossos trabalhos não podem ser uma desculpa para nós não nos dedicarmos à vida espiritual, ao estudo da fé e à oração. O trabalho por si, sem o esforço voluntário de voltar a nossa mente e o nosso espírito a Deus, sem uma busca verdadeira por conhecer e amar os ensinamentos de Deus, o trabalho apenas pelo trabalho, isso não é uma oração. É preciso mais. É preciso orientar o próprio trabalho rumo à visão de Deus. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Santo Isidoro Lavrador, rogai por nós. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.